bem-vindos ao nosso teatro. Sejam bem-vindos à nossa arena. Hoje é dia de magia. Magia e história. Magia que só é possível sob a luz de Dioniso. E história que faz parte de nossas histórias. Da história de Cubatão, da história de todos vocês. Hoje, atores, artistas, dançarinos, operários, sonhadores, fazem com que as engrenagens do tempo se movimentem. E retornamos ao passado para relembrar caminhos que levam à felicidade, caminhos que levam ao sucesso. E não há caminho fácil da terra às estrelas. Se você não sabe para onde vai, todos os caminhos o levam para lugar nenhum. Por isso, todo homem deve inventar o seu próprio caminho. Toda pessoa deve procurar a sua independência. Todo país deve romper os grilhões que o domina. Buscar os caminhos da autonomia e liberdade. Caminhos rumo à independência. Caminhos da independência. E como dizia Confúcio, o operário que quer fazer o seu trabalho bem, deve começar por afiar seus instrumentos. E o nosso espetáculo começa agora! Começa com a construção do passado pelas hábeis mãos dos operários, que com suor e dedicação constroem o presente, com seus corações constroem o futuro. A independência do Brasil começa no século XIX, quando Napoleão Bonaparte se torna imperador da França. E como imperador, quer dominar toda a Europa. Devasta países e destrói seus exércitos, mas não consegue derrotar a Inglaterra. Então, para enfrentá-lo, Napoleão decreta em 1806 o bloqueio continental, impedindo o comércio dos países da Europa com a Inglaterra. E o país que descumprisse o decreto seria invadido por suas tropas. Parem com essa algazarra! Por Deus, me deem um pouco de paz! Carlota, tire nossos filhos daqui! Crianças, obedeçam ao seu pai! Dom João, herdeiro da coroa, governava Portugal. E Portugal era aliado da Inglaterra, o que criou uma difícil situação para o país. Confrontar Napoleão e governar
correr o risco de uma invasão pelo exército francês ou não fazer nada e esperar a Inglaterra invadir o Brasil. E o exército francês chegou à fronteira de Portugal. Fosse esse imperadorzinho francês uma coxa de frango e eu devoraria. A situação que por nós é insustentável. Corremos muitos riscos e as perdas serão imensas. Nem o Senhor, nem o nosso exército nos garantem. O nosso Senhor Jesus Cristo? Nesse momento, talvez nem os céus nos socorram. Temos que achar uma saída. Uma saída. Sim, uma saída. Fugir enquanto há uma saída. Um porto, um mar por caminho e uma terra bem distante das garras do agressor. O Brasil! O Brasil! Eu não quero partir para uma terra de selvagens. E se formos atacados no mar? Quem garantirá nossa segurança até o distante Brasil? Os ingleses tinham muito interesse em vender seus produtos no Brasil e obter aqui as matérias-primas mais desejadas na Europa. Ao perceberem a fragilidade de Portugal, ofereceram ajuda em troca de um acordo. Vossa Alteza Real, o oficial da coroa inglesa lhe traz uma mensagem urgente. Ordene que se aproxime. Vossa Alteza Real, em nome de Jorge IV, rei da Inglaterra, vem oferecer navios para escoltá-lo, sua família, sua corte e comitiva. Nossos navios farão com que cheguem ao Brasil sãos e salvos. Agradeço a oferta, mas para retribuir essa gentileza, na certa seu rei deseja Apenas o que for bom para Portugal e Inglaterra, e uniremos nossos exércitos contra o tirano Napoleão. Juntos expulsaremos os franceses de toda a Península Ibérica. Então, que assim seja. Nossos exércitos lutarão lado a lado. E nós partiremos para o Brasil, escoltados pela marinha inglesa. Ao Brasil! Estabeleceu um acordo com a Inglaterra. Em troca da escolta da família real até o Brasil, Dom João prometia a abertura da nova terra ao comércio com as nações amigas. O dia da partida causou grande alvoroço no cais de Lisboa. Apavorados, os nobres portugueses tentaram salvar seus bens mais valiosos. Padres, soldados,
escrivãos, artistas, professores, médicos, artesãos e muitos criados embarcaram apressados. Os navios não eram suficientes para tanta gente e muitos ficaram para trás, chorando em desespero, com medo do ataque de Napoleão. Ninguém sabe o número exato, mas calcula-se que entre 11.000 e 15.000 pessoas conseguiram fugir com Dom João, de forma tão desorganizada que pertences da coroa foram esquecidos no cais. Montes de caixas de livros da Biblioteca Real, joias e pratarias da corte. Príncipe Dom João, estamos prontos. Podemos partir. E já vamos tarde. Muito em breve, as tropas de Napoleão chegarão a Lisboa. Viajar assim é um absurdo! Tem gente demais! Pouca comida aí! Não me aborreça. Se quiser, fique e enfrente Napoleão. Ordene a partida da frota imediatamente. Atenção, homens! Atenção, homens! Levantar âncoras! Soltar velas! Vamos partir para o Brasil! E na manhã do dia 29 de novembro de 1807, a corte portuguesa partiu para uma difícil viagem de Lisboa ao Rio de Janeiro. Muitas pessoas viajaram apenas com a roupa do corpo. A água e os alimentos eram poucos, e em meio a tanta gente espremida pelos cantos dos navios, a higiene era tão precária que piolhos infestaram a todos. O desconforto foi tamanho que as mulheres rasparam suas cabeças. Atenção, homens! Atenção! Mau tempo à frente! Mau tempo à frente! Em 8 de dezembro, uma tempestade os atingiu. Tão fortes a chuva e o vento que as embarcações foram separadas, o que fez com que em 22 de janeiro de 1808, após 54 dias de viagem, parte da esquadra portuguesa com o príncipe regente aportasse em Salvador, Bahia. Dom João e sua corte foram recebidos por tiros de canhão, sinos, banda de música e por uma entusiasmada multidão de brasileiros.
recém-chegados ficaram impressionados com a calorosa recepção, as cores, os sons e os aromas do Brasil. Mas a longa e cansativa viagem os havia esgotado. Estavam cansados e famintos durante os meses no mar. Já que teremos que ficar aqui por alguns dias, vamos cumprir nosso acordo com a Inglaterra. Eu, Dom João, príncipe regente de Portugal, determino a abertura dos portos brasileiros aos países amistosos. Naquele momento, com a abertura dos portos das nações amigas, a colônia brasileira conseguiu sua independência comercial de Portugal. Os negócios dos produtores agrícolas e dos comerciantes nacionais cresceram e cresceram e cresceram. E as elites puderam experimentar um tempo de prosperidade como nunca havia acontecido antes na história da colônia. E a Inglaterra, os navios ingleses abarrotaram os portos brasileiros, traziam pregos e ferragens, tecidos, calçados, montanhas de queijo, peixes salgados, cerâmica, chapéus, tintas, e levavam daqui para o velho mundo pedras preciosas e o valioso pau-brasil. Dias em Salvador, Dom João parte para o Rio de Janeiro, onde desembarca em 8 de março de 1808 e transforma a cidade em residência fixa da corte portuguesa. E na nova capital, o príncipe regente tomou medidas importantes. Além da transformação econômica, o governo de Dom João empreendeu profundas mudanças na arquitetura, na cultura e nos costumes dos brasileiros. Já estão instituídos os ministérios da Guerra, da Marinha, da Fazenda e do Interior. E com sua assinatura neste documento, Vossa Alteza Real cria o Banco do Brasil. E neste, a Casa da Moeda. E aqui, a Junta Geral do Comércio. O Supremo Tribunal. A Academia Real Militar. A Academia da Marinha. A Escola Real de Ciências, de Artes e Ofícios. A Academia de Belas Artes. Colégios de Medicina e Cirurgia. O Museu Nacional. O Observatório Astronômico. A Biblioteca Real.
Jardim Botânico. Com tantas obras, os gastos serão imensos e ainda precisamos de recursos para a manutenção da corte. E então, os cariocas começaram a pagar as contas. Precisavam pagar o progresso, e o progresso custa muito. E ainda havia a corte. Ah, a corte, esbanjadora e perdulária corte. Para manter suas mordomias, o povo foi obrigado a doar alimentos, tecidos, ouro. Mas, em troca, Dom João distribuía títulos de nobreza. Era a cerimônia do beijamão. Eu nomeio conde. Eu nomeio visconde. Eu nomeio barão. Eu nomeio marquês. Eu nomeio cavaleiro da Gran Cruz da Ordem de Cristo. João, você precisa dar um jeito em seu filho Pedro. Minha nobre esposa quer dizer nosso filho Pedro. Ele é muito rebelde e foge do castelo para brincar com os garotos pobres do porto. Ele parece tudo, menos um príncipe. É um menino muito independente. É um menino irresponsável. Dedica-se mais aos cavalos do que aos estudos. Prefere viver como um qualquer, misturado ao povo no Paço de São Cristóvão. Pedro, meu filho, você ainda será um grande rei. Tem um pronunciamento a fazer. Convidem a corte. Reúnam o povo. Hoje, 16 de dezembro de 1815, estas terras deixam de ser colônia portuguesa. A partir deste momento, o Brasil passa a ser Reino Unido. Reino Unido de Portugal e Algarves. Notícias seguiram o caminho até Portugal. Os portugueses não gostaram nem um pouco do
histórico acontecido, transformar o Brasil em Reino Unido foi o estopim que desencadeou uma revolução. As elites portuguesas se sentiam abandonadas por Dom João VI, que permanecia no Rio de Janeiro. Queriam mudanças. E na madrugada de 24 de agosto de 1820, teve início uma revolução constitucionalista, a Revolução Liberal da cidade do Porto. Faz 5 anos que as tropas francesas foram expulsas de Portugal por nosso exército e pelo exército inglês. E há 5 anos, Portugal se transformou em um protetorado britânico, em uma colônia brasileira. João VI garantiu privilégios alfandegários aos produtos britânicos e isso destruiu o comércio das cidades do Porto e de Lisboa. Estamos mergulhados em uma crise de proporções inimagináveis. A Inglaterra comanda nosso exército. Queremos o exército britânico fora das terras portuguesas. Fora! E os que ousam falar são acusados de traição à pátria. Muitos de nossos compatriotas foram enforcados por isso. Afinal de contas, quem deve governar Portugal? Dom João ou o comandante-em-chefe britânico Lord Beresford? Dom João! Dom João ou Lord Beresford? Dom João! Dom João! Dom João! Dom João! Que seja formada a Junta Provisional do Governo Supremo do Reino. Sim! Que as cortes sejam convocadas para elaborar uma Constituição para Portugal. Sim! Uma Constituição que defenda a autoridade do rei e os direitos dos portugueses. Sim! 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 Para restaurar a dignidade de nossa terra, queremos o imediato retorno da corte para Portugal. E a exclusividade de comércio com o Brasil. Objetivos do movimento constitucionalista seguiram pelas águas do oceano até os ouvidos de Dom João VI. A revolta é mais grave do que eu supunha. Mas eu me oponho às cortes. Vossa Majestade deve permanecer no Brasil. Ordeno que o príncipe Dom Pedro parta para Portugal para acalmar os revolucionários. A revolução não é de todo ruim e acredito ser melhor Vossa Majestade retornar a Portugal. Mas a revolução que começou em sua terra natal se espalha pelo Brasil. Meu filho Pedro, que bom vê-lo. O mesmo digo eu, meu pai. O que Chalaça faz aqui? Eu o expulsei do palácio depois de encontrá-lo nu na companhia de uma dama do paço. Minhas ordens foram para que ele ficasse a uma distância de no mínimo 10 léguas da corte. Vossa Alteza Real, se me permite, esse assunto agora não tem importância. Leopoldina, minha cara, uma mulher, mesmo sendo princesa, não deve se intrometer em assuntos de Estado. Pai, trago notícias importantes. O Pará aderiu à revolução aos gritos de Viva a Constituição. Na Bahia, gritam pelas ruas abaixo o absolutismo. Pedro, meu filho,
Como você sabe, decretei seu retorno a Portugal para ouvir as representações e queixas dos povos e para estabelecer as reformas, melhoramentos e leis que possam consolidar a Constituição portuguesa. Mas a guarnição militar do Rio, que se mantém fiel às cortes, opôs-se ao seu decreto, meu pai. Sim. Por isso a solução que me resta é retornar a Portugal. Mas antes, o nomearei príncipe regente. Meu rei, permita que vosso humilde servo parta com sua comitiva para Portugal. Ponha-se em seu devido lugar. Por pouco, não mando para a prisão. Pedro, faça o que for preciso para não perdermos esse país. Se o Brasil se separar, antes seja para ti, que há de me respeitar, do que para algum desses aventureiros. Honrarei nossa família e honrarei estas terras. E o rei de Portugal, Brasil e Algarves conferiu a seu filho o título de príncipe regente e lugar-tenente do rei de Portugal no governo provisório do Reino do Brasil. Em terras brasileiras, em 26 de abril de 1821. Com Dom João partiram 4.000 pessoas, entre fidalgos, comerciantes, padres. O rei esvaziou o tesouro e desfalcou o Banco do Brasil em 4 milhões de réis, levando consigo tudo que representasse valor para Portugal, deixando para Dom Pedro uma situação muito difícil. Desembarcou em Lisboa com o coração apertado. O afeto que sentia pelo Brasil era sincero e retribuído pelos brasileiros. Dom João tinha plena consciência das melhorias que implantou em terras brasileiras. E havia a perspectiva de grandeza e um futuro muito próximo. Vossa Alteza Real seja bem-vinda de volta à sua terra natal. Como Vossa Alteza Real deve saber, os governos do Porto e de Lisboa uniram-se numa única junta provisional do Supremo Governo do Reino, com o encargo de organizar as eleições para as Cortes Constituintes. Queremos uma Constituição para Portugal! E o povo português terá sua Constituição.
Vejam, um juramento à Constituição assinado por mim, Rei de Portugal, Brasil e Algarves. Sonho com a reunião de Portugal e Brasil, governados por um único soberano. Lutarei até os últimos dias do meu reinado para solucionar o problema brasileiro. E as engrenagens da história giram mais uma vez no Brasil, impulsionadas por um célebre personagem, o estadista José Bonifácio de Andrade Silva, um brasileiro da cidade de Santos, que retornou da Europa após 30 anos e reencontrou seu país não mais como colônia, e sim como Reino Unido e sede da monarquia. Homem de muita cultura e grande defensor dos direitos das minorias, fui protagonista de um período especial da história que mudou profundamente a vida de todos os brasileiros. Os primeiros passos para o regime constitucional já foram dados. Meu caro irmão José Bonifácio, presidir a eleição dos membros da Junta Governativa Provisória como você o fez, foi um brilhante início para a sua carreira política. Sim, Martim Francisco, mas a luta pela independência será dura. O Brasil corre um grande perigo. Lisboa quer a todo custo nos desunir e desarticular. Portugal pretende voltar no tempo e transformar-nos novamente em colônia. A estratégia é sacrificar a unidade brasileira. Antônio Carlos, a junta governativa da Bahia se recusa a obedecer o príncipe regente e se subordinou a Lisboa e às cortes. Mas os patriotas do Rio de Janeiro querem proclamar a independência do Brasil. Querem o príncipe Dom Pedro feito imperador. Dom Pedro sabe disso e diz que é um delírio que os empolga. Não quer proclamar a independência e, como vocês sabem, declarou-se pronto a morrer apenas por 3 divinais coisas: a religião, o rei, a Constituição. As cortes querem anular a obra de Dom João VI. Querem transformar cada província brasileira em uma província de Portugal. Basta! Aqui termina uma era e uma nova se inicia. O cenário é propício à independência. Dom João limpou os cofres do Banco do Brasil em sua partida. E por causa desse sangradouro, muitas obras de interesse público serão canceladas. E a indústria também será afetada. E isso só reforça o movimento que dará início ao que tanto desejamos: a independência e a liberdade do Brasil. Mas uma liberdade justa e sensata, debaixo das formas tutelares da monarquia constitucional. Precisamos defender a existência de uma monarquia forte, mas constitucional e centralizada. Somente isso poderá evitar a fragmentação do Brasil. Senhor José Bonifácio, com licença. O Correio Brasiliense acabou de chegar da Inglaterra. Sim, vejamos o que diz o jornalista Hipólito José da Costa. O Correio Brasiliense foi o primeiro jornal brasileiro. Com ele, Hipólito José da Costa defendia as ideias liberais e a emancipação do Brasil colônia era uma delas. E para isso, utilizava o seu jornal para cobrir a Revolução Liberal do Porto e os acontecimentos de 1821 e de 1822, que conduziram à independência do Brasil. José Bonifácio, procurando o apoio internacional para a independência brasileira, enviou delegados a Londres, Paris, Washington e fortaleceu a aliança com os governos sul-americanos. Brasil sem sal. Dom Pedro passavam em dobro a receita. E para piorar ainda mais a situação, as cortes em Portugal, após o retorno de Dom João VI, passaram a cortar, a eliminar, a rescindir os direitos concedidos ao Brasil.
Como se não me bastassem os problemas deixados com a partida do meu pai, ainda tenho que lidar com esse sanguessuga das cortes, que fazem de tudo para prejudicar o Brasil. Os últimos atos das cortes criam governos provinciais anárquicos e independentes, mas sujeitos a Portugal. E ainda determinam seu regresso imediato a Lisboa. Pedro, não podemos continuar mantendo essa ilusão. O Brasil não é mais Reino Unido a Portugal. E os brasileiros também querem liberdade. E uma Constituição. As províncias estão se rebelando e formando juntas governativas provisórias. José Bonifácio presidiu eleições em São Paulo e o governador e capitão-general João Carlos Augusto anunciou o regime constitucional. Se José Bonifácio, ainda não sei se é amigo ou inimigo. Todos lutam pela mesma causa, a independência do Brasil. Com Dom Pedro Imperador. A independência é um delírio. Um delírio. Já não tenho mais poderes. O meu pai foi pressionado pelas cortes e assinou um documento que me depõe do cargo de príncipe regente do Brasil. E essa ordem judicial exige a sua volta imediata a Portugal. Uma frota portuguesa deve chegar em breve para levá-lo. Amigos, nem tudo está perdido. O povo brasileiro ama seu príncipe regente. Trago comigo um abaixo-assinado, uma petição. Vejam, são centenas de assinaturas. Centenas não, são milhares. O povo bate às portas do palácio. A notícia da iminente chegada da frota portuguesa para levá-lo espalhou-se como um rastilho de pólvora. Então, Padre Belchior Pinheiro, sendo assim, reúna o povo à frente do palácio. Farei um pronunciamento. Para o bem de todos e felicidade geral da nação. Estou pronto. Digo ao povo que fico. A partir de hoje, declaro que mais nenhuma ordem das cortes portuguesas será cumprida no Brasil sem a minha autorização. Terei que partir para pacificar as rebeliões. Mas antes vou nomeá-la chefe do Conselho de Estado e princesa regente interina do Brasil, com todos os poderes legais para governar o país durante a minha ausência. Farei o melhor que puder para servi-lo, meu príncipe. Minha vida conjugal com Pedro não é um exemplo para ninguém. Sei de suas traições, de suas amantes, mas isso não impedirá que meu apoio político à causa da independência seja comprometido. Com o auxílio de todo o povo brasileiro, essas terras serão livres. O Brasil ainda será um país livre. Dom Pedro partiu do Rio de Janeiro para pacificar as rebeliões nas províncias. E no caminho pôde comprovar sua grande popularidade. Primeiro foi a Minas Gerais, depois veio a São Paulo. E finalmente os caminhos da independência o trouxeram para cá, para Cubatão. Cubatão, que no começo de sua centenária história era apenas um caminho, com 23 casas e 94 moradores. Um ponto de descanso para os que desciam a serra e um ponto de espera para os que buscavam coragem para enfrentar a subida de Piratininga.
Essa serra maldita já foi pior. O padre Simão, um dos primeiros jesuítas que por aqui esteve, contava que para subir a serra tinha que se agarrar às raízes das árvores para não cair nos abismos. Agora, com a calçada do Lorena, tudo ficou mais fácil. Mas a calçada do Lorena já é obra de 1789 e carece de reparos e manutenção. Ah, traz-me o vinho, Couto. E você, Maria? Comida e um bom pedaço de pão. Sabe quem ontem passou por aqui? O príncipe regente, Dom Pedro, pelas bandas de Cubatão. Ele deve ter descido a serra para se encontrar com os irmãos Andrada. Mulherengo como é, deve ter vindo a Santos para se divertir. Da serra imensa, desce a esperança. Do muro alto, descem homens com notícias e mercadorias. Trazem esperanças e retornam. Porque aqui nada acontece. Tudo vem lá de cima. Mas sinto que algo importante está para ocorrer. O Porto Geral do Cubatão será uma cidade. Um lugar bom de viver. A comida estava boa, mas temos que partir. Couto, Maria, fiquem com Deus. Que Deus os acompanhe. Por aqui tudo passa. É mesmo uma terra de passagem. Um caminho ligando o mundo. Passa tempo, vem progresso. Emancipado recebe indústria. Um imenso jardim de labor. Vem progresso, vem progresso. Do Planalto recebe o paulista. Do pau de arara desembarca o nordestino. Nasce vila e nasce menino. Vem progresso, vem progresso. Mas quem vem lá é a guarda real do príncipe Dom Pedro. Está indisposto e precisa descansar. Minha casa é sua casa, príncipe Dom Pedro. As entranhas vão explodir. Meu estômago queima como se tivesse comido carvão em brasa. Será que por uma graça divina existe um médico por aqui? Médico não. Mas minha esposa sabe curar doenças. Aprendeu com seus antepassados índios a usar as ervas com sabedoria. Curandeirismo! Isso é coisa do diabo! Mas se der certo, padre, será uma obra de Deus. Está bem. Que assim seja, então. Peça para sua mulher preparar o remédio. Aliada a índens e plantas, curam-se os males. Contra a tosse, poejo. Para o fígado, carqueja. Doenças nervosas, erva cidreira e mulungu. Contusões, arnica. E para as dores que consumiam Dom Pedro, chá de goiabeira. Ofereça esse remédio para o príncipe regente. Pela manhã, ele estará curado. Que Deus proteja o príncipe. Próximo do nascer do dia, os moradores de Cubatão rodearam a casa dos Couto para saber notícias de Dom Pedro. E foi pela sabedoria do povo, na figura de Dona Maria do Couto, essa cubatense notável, que o príncipe Dom Pedro se recompôs. Comandante, prepare os homens para partir. Silêncio, silêncio. O príncipe vai se pronunciar.
Tenho lutado, tenho me entregado à causa de defender esse país que me acolheu. Em todos os lugares por onde ando, tenho recebido o apoio do povo. Em Cubatão, além do carinho, fui auxiliado pela sabedoria popular. E aqui, em Cubatão, eu empenho mais uma vez a minha palavra para garantir, por minha honra e por minha vida, que o Brasil será livre, que o Brasil será soberano, que o Brasil será do seu povo. Até breve e fiquem com Deus! A vila que nasceu na margem esquerda do rio, próximo ao Largo do Sapo, entre o porto e a raiz da serra, dava que Dom Pedro tivesse repousado mais um pouco na hospedaria dos Couto. O correio Paulo Bregaro tinha ordens de entregar suas mensagens o mais rápido possível. De certo, ele desceria a serra e o encontraria aqui. Mas Cubatão contribuiu com a magia daquele dia, pois essa terra inspira liberdade, luta e coragem. Não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. E nossa caminhada por esse período da história do Brasil está quase concluída. A sabedoria não se transmite, é preciso que nós a descobramos, fazendo uma caminhada que ninguém pode fazer em nosso lugar e que ninguém nos pode evitar, porque a sabedoria é uma maneira de ver as coisas. E o povo de Cubatão fez parte da caminhada do Brasil rumo à independência. O povo de Cubatão faz parte da caminhada do nosso país rumo ao progresso. Quem vem lá? É Paulo Bregaro, correio da corte. Trago cartas da princesa Leopoldina e de José Bonifácio para o príncipe Dom Pedro. Contra o Brasil. Dona Leopoldina, aconselhada por José Bonifácio, meu ministro das Relações Exteriores, assinou o decreto da independência. Laços fora, soldados! As cortes de Lisboa nos oprimem e querem nos escravizar. Deste dia em diante, nossas relações estão rompidas. Aqui, às margens do Ipiranga, neste 7 de setembro de 1822, com testemunho do povo brasileiro, eu juro, por meu sangue, por minha honra e por Deus,
Farei do Brasil um país livre! Estamos separados de Portugal. Brasileiros, de hoje em diante, o nosso lema será independência ou morte! E agora, vamos ao nosso grande elenco! Essa turma de Cubatão, que mesmo embaixo de chuva, veio mostrar esse espetáculo pra vocês! E com vocês, a guarda de honra de Dom Pedro! Precisamos de muita colaboração. Então eu tenho aqui os coordenadores do elenco. Aqui ao meu lado, vamos lá. Os coordenadores do elenco comigo. Aplausos! Aplausos aos coordenadores do elenco! Vamos lá, gente, vocês conseguem mais! E agora, os meus assistentes de direção, Beto Vieira, Fernando Rigo, Márcia Alves, Miriam Vieira. Cícero Lopes! O nosso maquiador, o Levi! A trilha sonora maravilhosa, composta pelo espetáculo, Flávio Medeiros! Os nossos escravos do grupo Jambelé! A iluminação, Reginaldo Aguiar! E agora, os nossos soldados ingleses!
Independência. Realização Teatro do Caos, dirigido por Lorimar Vieira, esse grande batalhador. Essa peça que foi dirigida pelo diretor Amaury Alves